Hoje a gente vai falar sobre as leis de Newton, na verdade a primeira lei de Newton, e a aplicação dela nos exercícios genéticos. Vamos entender um pouquinho quem ele foi também, tá? Vamos lá? Mendel foi um monge, né, que viveu mais ou menos no século XIX e descobriu a transmissão das características hereditárias estudando ervilhas. Então, lá no mosteiro onde ele vivia, ele começou a fazer alguns estudos relacionados a isso e ele publicou em 1865, mas na época esses estudos não foram bem quistos, então ficou meio de lado e só foi ser reconhecido e utilizado como a gente usa até hoje, muito tempo depois. Ele estudou as ervilhas, como eu falei, e ele usou especificamente as ervilhas por causa de algumas características. Elas são fáceis de cultivar, elas têm características bem definidas, como a cor ou o tipo de semente. Elas são fáceis, manipuláveis, a gente consegue polinizar elas de forma artificial sem maiores dificuldades. Lembrando, gente, que estamos falando do século XIX, então a gente não tinha as técnicas que a gente tem hoje. Bem, levando em consideração tudo isso, então, ele começou a criar alguns conceitos genéticos a partir daí e conseguiu também observar o comportamento das características genéticas. Ele se certificava de que eram linhagens puras, ou seja, de cruzar indivíduos com as características exatamente iguais, já que eles se reproduziam por autofecundação, então eles carregavam as mesmas características sempre e ele determinou gerações. A gente usa na genética para identificar o que a gente chama de gerações. Então, o que a gente vai chamar aqui de geração P é a geração parental, que é que deu origem àquela família ou àquela linhagem. Normalmente aqui ele cruzava indivíduos puros de duas características diferentes, por isso que tem um amarelo e um verde. Os filhos da geração parental são chamados de geração F1, e nesse caso aqui a gente tinha um resultado de 100% de indivíduos amarelos, né? E aí, a partir então do cruzamento de dois indivíduos amarelos, ou seja, de uma nova geração parental, a gente tem uma linhagem que a gente chama de F2, que são os filhos do F1, tá? E no caso da geração F2, a gente observa um outro comportamento de resultados, né? Essas sementes amarelas e a característica verde identificavam o comportamento das características. Então, o Mendel foi muito importante para identificar quem era o recessivo, que é aquele que aparece em menor quantidade, nesse caso aqui, a linhagem verde, quem era o dominante, e o comportamento das características em cada uma das gerações. Geração parental, geração F1 e geração F2, beleza? Muitas vezes, aqueles cruzamentos entre as gerações não tinham um comportamento específico. Ou seja, quando ele pegava dois indivíduos, ele não tinha muitas vezes a certeza de que aquele indivíduo era um recessivo ou um dominante. E como que ele faz, então, para descobrir? O que a gente chama de cruzamento teste. O cruzamento teste serve para determinar o genótipo, ou seja, as letras que aquele indivíduo carrega. E como esse cruzamento é feito? Eu pego um indivíduo que eu tenho certeza que é recessivo e cruzo ele com um indivíduo que eu estou em dúvida, digamos assim, para que eu identifique então quais as características nas gerações F1 vão aparecer. A partir daí eu consigo determinar então o genótipo daqueles indivíduos. Feito isso, a gente tem então como resultado do trabalho de Mendel algumas leis. Essa daqui é o que a gente chama de primeira lei de Mendel, ou lei da segregação. O que ela diz? Ela diz que cada característica é determinada sempre por dois alelos, ou seja, duas letras. Então, uma característica sempre vai carregar duas informações que se separam durante o processo de fecundação e desenvolvimento lá na formação do óvulo e do espermatozoide, né? Passando apenas um gene para cada gameta e se juntando quando esses indivíduos são fecundados na barriga da mãe, já que eu pego uma informação do pai e uma informação da mãe. Entendam que aqui no esquema, né, a letra corresponde sempre a um indivíduo único, né? Então aqui eu estou cruzando um indivíduo mais rugoso com um indivíduo liso, tá? E eu carrego duas informações sempre, uma que veio do meu pai e uma que veio da minha mãe. Aqui no cruzamento, a gente utiliza um quadro, que é esse que está aqui embaixo, chamado de quadro de Punnett. O quadro de Punnett serve para organizar as informações que eu quero cruzar. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz o cruzamento da geração F1.
tá? Que é esse Rzão, Rzinho. Aqui no quadro eu distribuo essas informações. Então eu coloquei aqui na lateral as informações que eu ia utilizar. Como eu estou cruzando dois indivíduos de F1, então eu tenho dois indivíduos com a mesma característica. Um R maiúsculo e um R minúsculo aqui do lado de fora, e outro indivíduo com um R maiúsculo e um R minúsculo aqui também. Dentro dos quadrinhos eu vou colocar as combinações que vão se formar, como se fosse uma distributiva. Então eu junto esse R com esse, que está aqui, ó, Rzão, Rzão. Eu junto esse Rzinho pequenininho com esse Rzão e fica aqui. E depois eu faço a mesma coisa embaixo. O Rzão que está aqui com o Rzinho, que está aqui. E os dois Rzinhos que sobraram, né? Esse desse canto e esse desse canto, que são representados aqui. O que está dentro do quadro são as combinações possíveis dos filhos da geração F1, que seriam, nesse caso, a geração F2. Todos os exercícios que vocês forem resolver daqui para frente, vocês vão utilizar esse quadro aqui, tá? Sempre, para que vocês organizem as características. O que eu produzi aqui nas letras foi o genótipo, e as cores das bolinhas, né, o formato, são os fenótipos. Genótipo é sempre a letra que eu carrego, e o fenótipo é sempre a característica que eu expresso, beleza? Então aqui eu tenho um indivíduo monozigótico dominante, porque ele tem dois R's maiúsculos, um indivíduo monozigótico recessivo, dois indivíduos heterozigóticos. Esse seria o meu resultado dos genótipos. Mas eu tenho 3 indivíduos com características lisas, 3/4, 3 quadradinhos de 4, e 1/4 de quadradinhos com característica rugosa. Assim que a gente normalmente dá o resultado, beleza? Espero que vocês tenham entendido até aqui. A gente vai começar a aplicar essas informações nos exercícios, tá?